Episódio 5, temporada 1, eu vou falar sobre aleatoriedades. O que você tá rindo, Mila? Sabe o que aconteceu? Ela tá rindo porque ela fez todo um briefing pra mim, pra gente falar um determinado assunto. Aí eu peguei e falei que eu vou falar de aleatoriedades. Todo momento da minha vida, eu tô fazendo várias coisas que eu sempre gostaria de fazer e agora eu tô conseguindo fazer. E eu sempre fui muito curioso, então eu tenho minhas aleatoriedades da vida. Eu gosto de, quando eu começo a estudar alguma coisa, eu me aprofundo, estudo, leio sobre tudo, vejo sobre tudo e eu gosto muito disso. Conecta até com o episódio 2 que eu falo sobre repertório. E agora eu tô na vibe do xadrez, né? Eu tô viciado em jogar xadrez. Ao ponto que eu comprei curso, eu assisto vídeo no YouTube, uns 30 minutos de vídeo no YouTube todos os dias. Eu faço os exercícios e eu contratei um professor particular 2 vezes por semana. Então eu fui no YouTube, vendo um dos vídeos, gostei do professor, mandei mensagem pra ele no e-mail e tal, e fechei. E aí eu criei um grupo de xadrez amador no WhatsApp, porque eu postei nos stories, o pessoal, também os entusiastas já mandaram mensagem, eu já criei um grupo lá, estamos 6, 7 pessoas no grupo, e a gente tá compartilhando as nossas derrotas impressionantes, inacreditáveis que a gente tem no xadrez. E o xadrez, ele tem um lado muito legal, assim. E quando eu digo aleatoriedades, já vou falar aqui qual é o lado dele. Porque eu faço triatlo, eu jogo xadrez, eu jogo RPG, então eu gosto de fazer coisas muito assimétricas, né? Desde ao ar livre e coisas muito, muito, muito nerd. Eu sou muito nerd. Eu adoro assistir anime, ler mangá, gosto de acompanhar a política, gosto de jogar xadrez ou, sei lá, surfar. Então são coisas que eu gosto, são bem aleatórias. Mas eu não sou bom em nada, tá? Então, não sou bom em nada. Eu sou ruim em tudo, em bastante coisa. Então, eu consigo sentar numa mesa e falar de coisas de xadrez durante 1 hora sem ser bom. Então, é porque eu sou muito entusiasta do assunto. E aí, falando sobre xadrez especificamente, eu tava com a Camila, minha esposa, a gente tava voltando da praia ontem à noite, e aí eu tava... Quando eu gosto de um assunto, eu só falo sobre isso por bastante tempo. Então, a Camila, ela vai aprendendo em paralelo, né? E aí eu falei, você não tem noção quanto o xadrez é absurdo. É absurdo, cara, absurdo. E aí antes de pegar a estrada, eu fui jogar uma partidinha, né? Só pra você passar um pouco de raiva. Porque a ideia do xadrez era eu jogar e eu relaxar. Mas a cada partida eu fico mais tenso e mais irritado. Porque xadrez é uma forma de te humilhar das mais diversas possibilidades. Porque como ele é muito... tem milhares e milhares, quase infinitas possibilidades, é muito difícil você prever tudo, né? Aí eu tava falando pra ela no carro, tudo empolgado, o xadrez, põe no chat GPT aí, coloca assim, quantas possibilidades o xadrez tem e tal. Ela colocou lá e deu um número estratosférico. Eu falei, não, mas pergunta se tem mais grão de areias em todo o planeta Terra versus número de possibilidades. Aí tem muito mais possibilidades de jogo no xadrez do que grão de areia. Eu falei, não, agora coloca número de estrelas no universo. Coloca se tem mais número de estrelas no universo do que possibilidades no xadrez. Tem muito mais possibilidades no xadrez do que... Aí eu falei, não. Coloca quantos átomos tem no universo inteiro. Ela colocou, tem um chat GPT, tá? Pode colocar aí, coloca no chat GPT. Existe mais possibilidades no xadrez, mas muito mais do que átomos no universo. É só pra você entender a grandiosidade. O que isso traz? Qual a ideia do tema do vídeo, né? O xadrez, ele é um jogo individual. Então você é desafiado o tempo todo. Então você ganha uma, perde uma. Ganha uma, perde uma. E você precisa estudar, você precisa se dedicar, não adianta. Porque ele é difícil, ele é muito difícil. Então eu tô aprendendo os fundamentos, tô aprendendo que você precisa treinar, precisa estudar pra você jogar. E você precisa pensar, você tem que ter intuição. Porque como tem muitas possibilidades... Não tem como você decorar tudo isso, não dá pra você calcular todas as jogadas. Você precisa ter um pouco de intuição, se aquilo faz sentido ou não. E eu trago vários paralelos pro dia a dia, eu gosto de fazer essas correlações inúteis, né? Eu gosto de falar, mas o que eu aprendo com xadrez pra empreender? O que eu aprendo com xadrez pra liderar? E eu fico fazendo essas correlações que eu acho legais, mas que não são interessantes pra ninguém. O que eu tô aprendendo é que cada movimento que você faz no xadrez, você precisa avaliar quais são as oportunidades, quais são os riscos que você tem. Então isso de uma forma rápida, porque você tem que pensar, se eu movimentar essa peça aqui, quais são os riscos que eu tenho? Essa peça que eu tô movimentando, ela vai ser atacada? Ela tá atacando? Ela tá deixando outra coisa desprotegida? Então você tem que estar o tempo todo olhando para todas as suas peças, olhando para todas as peças do seu adversário, e a cada movimento que você faz, e a cada movimento que ele faz, você precisa avaliar o que você tá deixando exposto, o que você tá deixando exposto. Mas o desafio é a velocidade de fazer isso. Então, se você tem uma partida de 30 minutos, é um desafio, uma de 20 é outra, 10, 3, 1 minuto é outra. Então, isso vai te forçando a você desenvolver um padrão de pensamento. Você vai desenvolvendo esse padrão.
o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou expondo, o que eu estou deixando desprotegido, o que eu ganho com esse movimento e o que eu estou atacando. E eu olho isso muito por como eu vou desenvolver na empresa. Toda decisão, micro decisão, macro decisão que eu tenho que tomar no meu dia a dia, cada decisão ela muda, é como a vida. A vida tem milhares de variáveis de oportunidade. A cada decisão que eu tomo, eu abro mais milhares de possibilidades. Mas tem que fazer isso rápido. Você envolve intuição e você desenvolve um padrão. Beleza, ao contratar essa pessoa, o que acontece? Ao movimentar essa pessoa, o que acontece? Ao abrir esse projeto, ao trazer esse cliente, tudo que você vai fazendo, você vai tendo essas correlações. Então, o que eu comecei a perceber desde que eu comecei a jogar xadrez de uma forma mais intencional, eu comecei inconscientemente a desenvolver um padrão de tomada de decisão. Então isso vai enriquecendo isso. Se tem algum estudo científico para isso, eu não sei, mas eu acho que, vale a oportunidade. Bem, isso é o que eu aprendo no xadrez. Eu não só jogo por jogar, eu gosto de aprender com ele, eu gosto de criar as correlações, eu gosto de ver o que mais ele enriquece no meu universo aqui. Isso não só me dá repertório para fazer uma conversa de bar, fazer uma entrevista, etc., ou eu conhecer um outro mundo que eu não conhecia. O nível da aleatoriedade é tão grande, agora eu tenho um ID na Confederação Brasileira de Xadrez. Eu me cadastrei lá, eu tenho meu nome, eu tenho meu ID, eu já posso participar de campeonato. A aleatoriedade é tão grande que eu estou entrando agora na Confederação de São Paulo, porque eu quero... E aí o que eu tô ainda meio constrangido, porque todas as fotos que eu vejo no Instagram lá são mais crianças que estão frequentando, né? Mas eu tô louco pra ir lá e participar de um campeonato local, pra ver mais ou menos em que nível eu tô. E eu aprendi um pouquinho daquele ecossistema. Porque o Clube de Xadrez de São Paulo, ele é um clube estadual, ou municipal, sei lá. Então... isso me lembra minhas essências, isso lembra, eu estudei em escola pública quando criança, eu tô curioso de ir lá e conhecer esse ambiente, conhecer esse ecossistema e aprender um pouquinho, conversar com esses jogadores, conversar com jogadores profissionais, conhecer esse novo universo, né? Quero ser profissional? Não, não quero. Vou dedicar milhares de horas? Não, não vou. Vou dedicar um número de horas que pra mim faz sentido eu desenvolver e conhecer um novo ambiente, né? Isso vale para outras coisas, é o caso do triatlo. Tô me preparando para o Ironman. Eu tenho que treinar 10, 12 horas por semana, pedalar, correr, nadar. Você tem que conhecer todo esse ecossistema. Você vai conhecendo os linguajares, você vai conhecendo os grupos, você vai conhecendo as marcas, você vai conhecendo os equipamentos. Lógico, tem que investir dinheiro, com certeza, mas você vai entendendo também com aquela bolha de pessoas, como elas funcionam, né? E como eu vou postando coisas no meu stories, no Instagram, e as pessoas vão comentando, é isso, é aquilo outro, e é legal você ver como essas tribos vão funcionando. E é legal, porque eu começo a ver um padrão da tribo do xadrez, um padrão da tribo do triatlon, um padrão dos startupeiros. Tem similaridades e tem diferenças. E é legal você entendendo isso. Óbvio, triatlon eu iniciei por uma hype, eu gosto, eu nadei desde criança, fiz travessia, eu já corria, eu já pedalava e eu juntei um esporte que eu tô gostando bastante. Tem o objetivo de fazer o melhor tempo, tem o objetivo de ser famoso? Não, zero. Só tem o objetivo de conhecer um novo ambiente e aprender com isso. Então a ideia de falar de aleatoriedades é o que vai te permitindo conhecer ambientes diferentes. E o ápice da aleatoriedade, eu fechei o curso da Supera, né? A Supera, eu conheci uma rede uma rede educacional que é ginástica para o cérebro. Então é do lado de casa, eu vou lá toda segunda-feira das 7 às 9 da noite, com um grupo de pessoas de mais idade, terceira idade, e lá você faz exercícios pro cérebro, desde ábaco, que é cálculo com aquela calculadora chinesa, né, que é o ábaco, os pontinhos, desde você fazer exercícios de padrões e até jogos que vão estimulando. E em apenas um mês lá, eu já aprendi também como os exercícios vão estimulando o cérebro, como funciona as partes do cérebro. Então é outra tribo, outra bolha que eu descobri. Tudo bem, você tem que dedicar tempo pra isso, você tem que investir dinheiro pra isso. É muito legal, essa é uma fase da vida que eu tô fazendo, se o triatlo vai durar 3, 4, 5 anos ou um ano, não importa. O que importa é o que eu vou aprendendo com isso. E o que eu aprendi na Supera foi a metodologia. Quando o vendedor foi me vender o método, eu aprendi o processo da venda dele lá e eu já tirei dois insights que eu já trouxe pro meu time comercial no processo da venda. Na metodologia de ensino, eu já aprendi uma forma que eles usam para ensinar, porque eles atendem criança, atendem pessoas de idade, atendem pessoas que querem aumentar performance, atendem pessoas que têm diagnósticos, problemas mentais, etc. E aí você precisa ter um método de ensino, um método de venda, e como eu trabalho com educação, eu aprendi mais 3 coisas do método dele, 3 funções do método deles que eu trouxe pro meu time também de produto, de metodológico para dentro da empresa. Então perceba que você tem, em todo lugar que você está aprendendo. Basta você estar atento a isso. Basta você estar presente e olhando isso. Pode ser que você aprenda alguma coisa que não conecte diretamente na sua profissão, mas pode ser que você aprenda alguma coisa e traga um insight. E para isso você precisa estar
aberto. Então eu tô nesse exato momento fazendo 3 esportes muito diferentes, 3 ambientes muito diferentes, e todos eles me trazem ensinamentos e fundamentos que eu ajudo a potencializar o meu negócio, eu ajudo a potencializar as pessoas à minha volta, e eu trago outro repertório. O meu sócio Samuel, ele dá risada, né? Porque quando ele vai em casa lá domingo pra gente almoçar, cara, cada domingo eu tô falando de algum determinado assunto, fazendo correlação, eu tô conversando, e isso vai dando ritmo, vai dando cadência nas conversas, e a gente vai ficando interessante o processo. Perceba que todos os vídeos que eu fui fazendo aqui nessa série, nessa temporada, elas têm uma conexão, né? Isso é interessante, repertório, a gente falou agora sobre aleatoriedades, né? E perceba que essas coisas vão se conectando, né? Pelo menos eu acredito que sim. Então, o que eu queria trazer a você é, às vezes, se permita ser um pouco aleatório para você ser um pouco mais interessante, que você descubra, talvez, novos gostos ou novas oportunidades. E eu já tenho outras coisas que eu queria fazer, eu não tenho tempo mais pra fazer. Quando eu terminar a Supera, quando talvez eu desacelerar o xadrez, eu já cheguei no ponto, na curva ótima para mim, talvez eu vou fazer outras coisas que estão na lista, que eu quero conhecer. Eu gosto de pensar que o mundo é muito grande, muito plural e muito diferente para eu sempre fazer a mesma coisa. Então fica aí uma provocação. Qual vai ser a sua aleatoriedade do dia, a sua aleatoriedade do ano, para você continuar vivendo o que é possível viver. Se você gostou, comenta, compartilha, segue o canal, que isso ajuda bastante a gente a levar esse conteúdo, essas ideias para outras pessoas que estão procurando a mesma coisa. Valeu!